aqui quem tá falando é o Gabriel Lee. Crise de identidade. Quem dera, né? Quem dera, Tô olhando pra ti. Tá gravado isso, né, galera? Isso. Beleza. Tá. Rubens aí querendo virar o Gabriel Lima, não? Olá pessoal, bem-vindos a mais um Pencast e mais uma vez a gente vai tocar no assunto de trabalho para fora do Brasil, mas dessa vez vai ser diferente porque os nossos convidados não se mudaram, eles estão ainda trabalhando no Brasil, mas remotamente para a empresa dos Estados Unidos, no caso dos dois, ganhando em dólar, mas eles vão mostrar pra gente que tem muita vantagem, é legal, eles estão gostando, mas há também dificuldades nesse tipo de trabalho. E para falar sobre esse assunto aqui, mais uma vez eu, Gabriel Rubens, juntamente com o Vinícius Pasco Antônio. Como está, Vinícius? E aí, Gabriel, e aí, pessoal, Wellington, Monan, bem-vindos. Prazer gravar esse podcast remoto para falar sobre trabalho remoto. Boa, muito bom. O Gabriel Lema, como está, Gabriel? Fala, Monan, fala, Wellington, beleza? Tô super ansioso para terminar isso aqui logo, já aplicar e começar a ganhar em dólar a partir de amanhã já. Wellington Barbosa. Beleza? Tudo em ordem? Boa, beleza. E o Monan aqui, amigo do Wellington, já seguiu os passos como funciona e vai acrescentar mais a sua experiência, né, aqui de como que foi conseguir esse emprego. Monan, como que você tá? Bom, eu tô bem, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre esse tema tão importante e precioso quanto o dólar. Wellington, desde que a gente trabalhava junto ainda lá numa empresa em São Paulo, tu já comentava que tu queria trabalhar pra fora do Brasil, né? Tu queria ou sair do Brasil ou continuar no Brasil, mas ganhar em dólar, né? Era a tua meta, assim, pra guardar mais dinheiro, né? E como que tu conseguiu fazer essa transição do teu trabalho normal, né? Que quase todo mundo tem, direto na CLT, para uma empresa de fora? Foi, se você lembra do Tadeu, que trabalhou com a gente na Complete, ele foi o primeiro a sair do projeto e trabalhar para fora. Ah, sim, é verdade, o Tadeu fez primeiro isso. Foi que fez o primeiro movimento. Ele era de Bauru e ele conseguiu um job pelo AngelList, e ele contou como que foi a entrevista, como foi o processo, e aí foi um motivador para fazer essa transição. Tu só aplicou para uma vaga para fora, né? E fez a entrevista e começou a trabalhar. Na realidade, saí aplicando para várias. Para várias. Chega lá no AngelList, cara, tá apertando o botão, apply easy. Vai aplicando, faz o perfil lá e vai sentando o dedo até dar sorte e vem um cara te escolhe, que é meio que uma roleta russa lá. Porque você vai concorrer com o mundo inteiro, né? Então 300 mil perfil lá pro cara analisar, o cara chega a receber Já conversei com um cara que foi 200 aplicações. Aí pro cara filtrar a galera, você cai na sorte dele. E a outra forma que seria também no LinkedIn, só que o primeiro que eu peguei foi pelo Slack. Tá? No Slack, no channel de jobs, apareceu lá, troquei ideia com o cara e deu match. E quando tu decidiu aplicar para essas vagas, tu teve que se preparar de alguma forma? Porque a gente vê que, por exemplo, para trabalhar para as grandes empresas tem que estudar algoritmos, estrutura de dados, eles pedem bastante. Exato. Algumas startups, as mais hype, né, ali do Silicon Valley, eles vão pedir esse filtro, porque também é uma porrada de aplicação, ele acaba filtrando dessa forma. Eu cheguei a estudar, só que, cara, sincero, não é meu forte. Não tenho saco pra ir lá, ficar 1 hora no puzzle, tentar resolver esse negócio. E aí esse daí foi bem, quando o cara sabe, você sabe fazer, cara, na conversa ele já pega. Então foi uma conversa, ele falou, não, realmente, você domina, você tem capacidade de pegar, e aí ele fez um test drive. 2 semanas, paga, se deu tudo bom, legal. Continua o resto. E, Monan, tu acabou, né, começando a trabalhar fora um pouco depois do Wellington, né, como vocês disseram, e depois eu vou fazer essa pergunta no começo. Como vocês disseram, vocês já trabalhavam juntos, já se conheciam, né, e a tua transição também foi baseada na Wellington e tu procurou vaga fora, ou vocês começaram já trabalhando juntos? O meu processo ele foi um pouquinho mais custoso que o Wellington, assim, porque tudo começa, acho que, num momento complicado da minha vida em que eu perco uma pessoa que eu gosto muito, assim, quando o meu avô morre. Eu sei que parece que não tem relação, mas tem total relação, vocês vão entender.
Eu fazia Americana Campinas todo dia, e eu saía às 5 horas da manhã, tal, pegava o ônibus, era bem custoso, e às vezes eu tinha que fazer algumas idas para São Paulo, né? E aí, nesse meio tempo, meu avô morreu. E era uma pessoa muito importante para mim. E aí eu comecei a questionar um pouco, ou melhor, muito, o valor do tempo, sabe? Eu tô trocando o meu tempo por dinheiro, né? Que é algo que a gente precisa fazer, né? Mas, será que faz sentido, né, fazer tudo isso? Eu comecei a questionar diversas coisas nesse sentido. E aí, nesse processo de entender todas essas coisas, né? Eu comecei a questionar essa ideia do valor do trampo, sabe? Pô, a gente estuda pra caramba, porque a nossa área realmente exige bastante estudo, bastante imersão no conteúdo para conseguir desenvolver. E eu faço tudo isso para trocar por grana. E será que o que eu tô fazendo tá valendo a pena? Será que esse dinheiro que eu tô ganhando hoje vale a pena, né? E aí, nesse meio tempo, eu fui cegado, assim, acho que, por uma proposta de trabalho para ser head de engenharia de uma empresa. E isso isso me deu um puta tesão, assim, pô, é isso que eu quero, você head de engenharia daquela empresa, né? Só que eu esqueci todo esse princípio da dor do tempo, porque eu sempre busquei por carreira, era uma coisa da qual eu almejava muito, né? E aí, quando eu atingi esse top, e estive lá, fiz o trabalho e tal, durante 2 anos intensos, eu percebi que não era bem aquilo, sabe? Que tipo, putz, beleza, legal, adoro fazer o que eu faço, eu gosto de trabalhar, mas ainda assim, financeiramente, é mais problema do que grana. E eu não tô falando que um head de engenharia ganha pouco, tô dizendo que quando você põe na balança e fala, poxa, tá valendo a pena todo esse esforço, todo esse trampo e tal, e ainda assim faltava resposta para essa pergunta. E aí começou a voltar aqueles dilemas de antes, de quando eu tive aquela experiência com meu avô e tal. E aí então eu voltei para outra empresa que eu trabalhava, também uma posição de liderança, desenvolvendo lá, contratando pessoas, montando time, fazendo entregas e tal. Tava bem quente, assim, o negócio tava pegando. A empresa me deu um carro, então eu fazia Americana Barueri todo dia e voltava todo dia. Começou a voltar, né? 1 ano fazendo isso. E quanto tempo demorava o trajeto também? Cara, em dias bons, assim, dava 3 horas e meia, 4 horas. Então, um ano inteiro fazendo essas 3 horas e meia, 4 horas. Né? Isso, sim. E aí você começa a calcular e você fala, nossa, quanto tempo eu tô perdendo aqui? Não que é extremamente perdido, porque eu tentava compensar com podcast, tentava compensar me desenvolvendo, mas ainda assim era um esforço considerável, né? Até que, em uma conversa com o Wellington, com outro amigo nosso, com o Raul, a gente começou a trocar ideia no grupo, tal, conversando sobre isso, e eles começaram a me provocar, né? Quando eu falo provocação, né, você tá ligado que provocação de brother não é aquela provocação easy, né? É uma provocação pesada, né? Cara, você tá aí perdendo tempo aqui com a gente, esse caminho aqui a gente já trilhou, a gente já descobriu como faz, dá certo, pode vir que é quente e tal. E, pô, eu tenho filhos de 2 anos, então todo movimento que eu tenho que fazer é um movimento bem pensado pra não causar nenhum impacto na estrutura que eu tenho hoje, né? Então, depois de avaliar muito bem, e claro, eu confio muito no Hélio, também confio muito nesse nosso amigo Raul e tal, eu pensei, poxa, eu acho que é isso, cara, eu acho que é esse movimento que eu preciso fazer, tá aí talvez a resposta, por quê? Por que conecta com tudo? Porque se eu fizer esse movimento, eu deixo de ganhar em reais, que é uma moeda que desvaloriza muito a todo tempo, passo ganhando uma moeda melhor, né, que tem um cunho internacional aí que tem uma valorização muito maior do que a moeda atual, e com base nesse dinheiro eu consigo alcançar a independência financeira. E aí sim eu vou conseguir viver minha vida de forma mais plena, né? E tudo isso casa com essa filosofia daí, né? Muito relacionado aos conceitos históricos que eu comecei a estudar na mesma época, assim. Então eu falei, pô, eu preciso de tempo, eu preciso aproveitar o meu tempo. Só que, felizmente ou infelizmente, a gente vive num sistema em que é preciso trabalhar para conseguir pagar as contas e se desenvolver, né? Até o ponto de você conseguir alcançar tão sonhada independência financeira. Tem uma coisa que a gente conversava entre a gente, eu, Gabriel Lima e Gabriel Rumes, quando a gente ia procurar outro emprego, que era sempre se basear em 3 pilares. Quanto você vai ganhar, se vai ser bom para sua carreira, conhecimento e qualidade de vida. E pelo visto que você está falando, por mais que você estava muito bem com carreira,
não tava tão mal com o dinheiro, a qualidade de vida não tava tão boa, porque perdia tempo, não conseguia aproveitar com a família ou fazer outras coisas. E aí esse trabalho remoto foi uma maneira que você viu, com a ajuda do Wellington, de poder meio que ter esses 3 pilares bem atendidos, né? E quanto tempo já tá trabalhando remoto? Quase 2 anos, né? Dá 1 ano e meio mais ou menos, trabalhando remoto. Mas assim, sobre essa ideia, né, desses 3 pilares e tal, eu entendi uma coisa, cara. Eu sei que isso pode doer para quem ainda não enxergou dessa forma. Isso é meio com a filosofia de vida, tá muito conectado com os princípios e valores de cada um, né? Mas o que eu descobri na minha jornada, nas experiências que eu tive, é de que eu preciso acordar todo dia de manhã para construir algo para minha vida. E essa construção de algo para mim, especificamente para mim e para minha família, no caso, é conseguir, de certa forma, não ser escravo dessa rotina. E hoje, se eu parar de trabalhar hoje, eu sou escravo da rotina. Eu vou ter aí alguns meses por uma quantidade de dinheiro que eu consigo guardar, mas ainda assim isso vai acabar e eu vou precisar voltar a fazer esse trabalho de novo, né? Então, a ideia que eu enxerguei nessa solução que o Wellington me mostrou, nesse caminho que eles desvendaram e mostraram, é exatamente alcançar essa liberdade, né? É conseguir alcançar esse momento de falar, pô, beleza, cheguei, agora eu vou começar a escolher um pouco melhor o que eu quero fazer da minha vida e o que eu quero fazer com o meu tempo. Bem legal, mano. Vocês já leram Pai Rico, Pai Pobre? Tem bem essa ideia. Eu compartilho bastante dessa ideia de que o tempo é um só e a gente tem que aproveitar da melhor maneira. Particularmente tento viver o trabalho de uma forma onde eu não vivo pro trabalho, mas pro trabalho me sirva, né? O trabalho serve para me sustentar, é assim que eu enxergo ele. Eu gostei bastante dessa forma como você conseguiu enxergar isso também. E eu queria perguntar se para você, Mona, tem sido possível seguir essa rotina de trabalho com as empresas que estão fora do Brasil? Eles também permitem que você viva essa qualidade de vida, assim, hoje em dia, já mesmo antes de chegar na independência financeira? Existem empresas e empresas, né? As que eu tenho acesso, as que eu tive acesso, e acho que eu vi os meus colegas e amigos terem acesso, eu posso dizer que sim, porque eles conseguem, de certa forma, administrar os entregáveis sem uma necessidade de ficar sendo monitorado constantemente pela empresa, né? E isso dá flexibilidade para eles poderem experimentar novas coisas, novas possibilidades, estudar, até viajar durante o trabalho, ter uma rotina de vida um pouco mais leve. Não que durante a viagem a pessoa não vai ter que sentar em um momento e trampar, pegar ticket, matar os fixos, entregar e tal. Tem que fazer isso, né? Naturalmente. E aí, em um determinado momento, ele fala, beleza, acabei meu expediente, entreguei o que eu tinha que entregar, agora eu vou pra praia aqui curtir com a minha família, né? Garantir os meus entregáveis, garantir a minha responsabilidade, né? É importante mencionar que, ao passo em que eu defendo a ideia de liberdade, o princípio da gente alcançar a independência financeira, em hipótese alguma eu coloco o relaxo no trabalho, né? Porque eu acho que a gente só alcança os nossos objetivos sendo extremamente dedicado àquilo que a gente faz, né? Essa é uma parte da minha filosofia. Então, eu de verdade acho que essa ideia de trabalhar remotamente, né, para um cliente internacional e tal, dá essa flexibilidade para a gente, desde que, né, o indivíduo garanta a qualidade do qual ele vendeu desde o começo do contrato, né? Então, é por isso que tem a liberdade. Então, eu acredito que meios de controle e coisas que venham inibir a liberdade do indivíduo só existem quando o indivíduo não cumpre com o acordo do qual foi feito no começo de qualquer relação comercial, né? Mas, mano, eu queria voltar no ponto de como tu conseguiu essa, né? Porque o Wellington, ele acabou mandando muitas vagas, mas tu já tinha um caminho um pouco diferente, porque tu conhecia o Wellington, e isso te ajuda de alguma forma? Completamente, na real, né? Porque, basicamente, para você fazer essa transição, tem algumas coisas que você precisa resolver, né? Primeiro, tem que abrir a empresa. Segundo, eu tenho que entender como eu vou receber essa grana. Essa grana vem de lá de fora. Eu tenho que entender como que é esse processo. Eu tenho que entender quais são os custos envolvidos nisso, para saber quanto eu vou cobrar. Eu tenho que entender quanto eu vou cobrar que seja, de fato,
competitivo no mercado internacional e não só um valor que jogue abaixo ou que seja viável, sério, tanto para quem está entrando quanto para ser competitivo também. Eu também tenho que entender qual que é o player, né? Para onde eu vou, quais são os canais e tal. Então essa descoberta ela é muito ampla, né? Ela não é uma descoberta que se eu fosse fazer sozinho aconteceria em uma semana. É algo que eu acho que vai aí um longo tempo até ir descobrindo os caminhos. O Eric me deu tudo isso de mão beijada num script de WhatsApp. Cara, tá aqui, ó, isso aqui você tem que fazer. Passou assim, de mão beijada, me deu o caminho, falou, cara, eu só preciso que você venha, sai disso aí. E ainda assim, mesmo com tudo isso, não foi um processo fácil, porque é meio que a desconstrução de uma crença em relação a um plano, em relação a uma falsa crença até de segurança, uma falsa segurança no CLT, por exemplo. A gente acredita muito nessa ideia do CLT ser seguro e que eu tenho mais controle aqui, eu conheço o ambiente, as zonas de conforto. Então essa desconstrução ela também foi difícil, né? Mas o Wellington ele fez um trabalho de compartilhar os canais e inclusive de realizar as indicações para alguns players para facilitar o processo de entrada. Então diria que 100% foi aí a mão do rapaz aí que ajudou a transição. E o Wellington, tu acabou passando o caminho das pedras aí pro Monan, né? Tu deixou pra ele aquela mensagem no WhatsApp. Então eu queria que tu compartilhasse pra gente também. Se eu quisesse agora arrumar um trampo fora, qual que seria o mesmo script que tu me daria pra facilitar? Resumidamente, né? Um script tem que saber inglês, tem que trocar ideia, saber se apresentar, saber argumentar e explicar as teorias que vão me perguntar. Segundo, uma vez que conseguiu o contrato, você ter um contador de confiança que saiba fazer toda a jogada de imposto e que te faça a melhor maneira de pagar menos, porque tem algumas encaixes que você coloca na legislação de abrir a empresa que te dão isenção de alguns impostos. Saber o banco que é capaz de receber em dólar, porque eu fui em vários bancos e todos chegaram e falaram, é muito difícil, vou te cobrar a taxa mais alta da conta, R$600 por mês, e eu só ia movimentar uma vez no mês. E aí outros não abriam quanto que era o spread. Você tem que entender um pouco também que quanto que ele cobra em cima do dólar. Então se você vê um dólar ali, você coloca no banco, é um valor, o banco ele come uma parte, ele ganha em cima. Então se o dólar agora, por exemplo, está 5,53, ele pode pegar 20 centavos, te pagar só 5,30. É tipo o CPJ, né, Wellington? Tu tem que abrir o CNPJ, é isso? Tipo um MEI? Ou é uma empresa diferente que você tem que abrir? Não, porque aí vai variar, né? Que o MEI, ele tem um teto. Então, dependendo do contrato que você pegar, você estoura o teto no primeiro mês. Então, você abre uma que é um teto maior, aí eu achei passa de ser MEI, aí chega a ser uma empresa limitada, por exemplo. Só que a maior parte da dificuldade é o banco mesmo, a questão de conseguir receber esse dinheiro. E tem muitos bancos que o gerente não sabe, não faz ideia de como funciona o câmbio, não tem ideia, e aí você acaba caindo em vacilada. Você abre a conta, aí você pergunta, vocês fazem? Faço. Aí quando vai ver, não tem informação suficiente, você demora dias, tem gente que eu conheço que demorou 20 dias para conseguir receber a primeira remessa. Hoje em dia, porque a gente teve hoje em dia, pandemia, se você pegar bancos tradicionais, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa, cara, corre. Esses caras não dominam. E aí você pegar os bancos Caixa, maiores... Quem tá falando isso é o Wellington, hein? Qualquer coisa, não Pencast, quiser patrocinar nós, vamos fechar a porta aí. Confia na gente aí, Piquete. Por favor. Os bancos maiores, eles têm o know-how, né? Só que aí eles acabam cobrando uma taxa bem alta em relação ao spread. Outros não falam, só vou te falar quando você abrir a conta, não posso te dizer quanto que é agora. Como assim? Que estranho. Eu tava conversando com, assim, é lógico, meu amigo ele tá começando agora, ele vai receber pelo TransferWise, não sei se é só os primeiros meses, então, e depois ele tem que ter alguma conta. Não funciona para empresa. É só para pessoa física. Aqui no Brasil ele não trabalha com pessoa jurídica. Isso que eu falei. Porque eu acho que ele já tem aqui. Aí depois, na hora do imposto de renda,
mais uma paulada. Aí você vai fazer pelo Carnê-Leão. Então vale a pena dica. ser PJ pra trabalhar pra fora. Sim, você Tem que ser. consegue Tem que ser. o porcentagem de imposto é muito melhor. E tem algum Veja, banco, Wellington, que você já teve a experiência positiva aí, tá dando certo até agora? Tá, a primeira que eu abri foi na Caixa. Aí eu tive a sorte de encontrar uma gerente lá que ela já fazia para os clientes. Era tudo bom, a única coisa ruim é que toda vez que eu recebia eu tinha que ir lá pessoalmente assinar um papel. Então, Trampo remoto, tipo, né? Mas conta era presencial. E outra, eu não sabia quando caía. Então a empresa falava, a gente fez o depósito. Aí eu tinha que ficar mandando mensagem para caiu. Não tinha um sistema interligado e aí ela ia lá, recebia por e-mail, olhava na lista de e-mails dela, chegou aqui. Então, tipo, às vezes já tinha chegado 2 dias antes, o dólar tava lá estourando e eu deixei de ganhar aquele dólar. Tava lá. E aí hoje eu trabalho com C6. E tem mais alguma coisa, galera, que a gente precisa fazer além de abrir a conta e abrir empresa quando eu vou começar a trabalhar para uma empresa de fora, assim? Bom, basicamente o que acontece, né, sobre essa questão do PJ e você ter trabalhando nesse modelo. Você precisa abrir a conta PJ, né, e aí o dinheiro que entrar nessa conta, ele não é seu. Esse dinheiro é da sua empresa. Então é importante entender que existe a presença da empresa no jogo, né? Então, para o Estado, né, a empresa ela é um objeto à parte do indivíduo, né? Então, o dinheiro que entra lá é da empresa, da consultoria que você está usando para prestar esse serviço. E aí você vai ter que enviar os valores, né, que você recebeu, já convertidos em reais, para o seu contador, para ele poder emitir os impostos em cima desse valor. E em cima dessa emissão de impostos, deduzem os valores, e aí você vai precisar fazer um pagamento de um plorabole seu, para conseguir dar a saída desse dinheiro como se fosse o seu salário, como um funcionário dessa empresa, e aí o que sobra você tira como lucro, né, e como lucro e resultado. Então, tem essa regrinha, né? Se você não fizer isso, pode dar problema fiscal. Curiosidade para quem está ouvindo, dá quanto em porcentagem, assim? Que porcentagem que eu fico na minha mão, assim? Eu acho que o Wellington me corrige se eu estiver errado, mas eu calculo algo na casa de uns 6, 7% de impostos, que é a nota de serviço. A verdade é 8%. 8%. 8 ou 9%. Falando com aquele... Qual era o nome que você disse? Prolabore? Uma coisa assim de funcionário, é isso? O que é o Prolabore? É a definição do seu salário. Então você vai ser registrado com um salário de, sei lá, R$1.000 e poucos, ou o mais básico, ou o maior que tiver, sei lá. Você que vai definir esse valor. E aí você vai pagar esse salário para você. Você tem que dar a saída de caixa desse salário para você conseguir fazer a movimentação adequada da contabilidade da empresa. Esse daí é até uma jogada também para você pagar o INSS, né? Continuar pagando o INSS e o IGPS. Então, lá na frente você teria também contribuindo com a Previdência e se tiver aposentadoria, você recebe. Isso, exatamente. Então, pelo que eu entendi, se você quer trabalhar remoto, é legal ter um perfil em inglês e aí vai aplicando e pedindo feedback para ver o que eles querem. Você vai ter que abrir uma empresa e aí você tendo esse perfil, tendo estudado o que você precisa, com a empresa aberta, qual que é o próximo passo no script do Wellington? Tem que ter mais alguma coisa ou você já pode começar a trabalhar? O que eu fiz foi abrir a empresa, começar a forçar mais o aperfeiçoamento do inglês, começar a estudar as tecnologias que eu estava querendo aplicar e começar a aplicar. E aí, quando você pega um trabalho, você recebe um contrato, né, dessa empresa, quando for um contrato. Às vezes você pode pegar contrato, você pode pegar um freelancer, mas normalmente essa relação ela é tangida por um contrato, ela é mantida por um contrato. E nesse contrato, você tem que ler o contrato, fazer as assinaturas adequadas, e aí o cara vai te dar acesso ao VPN e as informações para você trabalhar, né? E aí, claro, vai depender da burocracia de cada empresa. Tem empresa que pede para você fazer o acompanhamento de horas, fazer o log de horas, outros enviam um reporte por Excel, sei lá. Outra coisa que você sempre recebe uma remessa, né? Você tem que emitir um invoice. É uma declaração de quantas horas você trabalhou naquele mês
e com as informações da sua empresa, a informação da empresa que vai te pagar. Porque o Banco Central e o banco, ele exige isso também. Então, toda vez que você faz o recebimento, você manda essa invoice para o seu banco, manda a invoice para o cliente, aí ele te paga, e aí fica arquivado lá no registro do banco também, essa quantia que você recebeu em dólar. Complementando o que o Wellington falou, eu cheguei a conversar já com alguns contadores sobre isso. A pessoa que me passou a informação me disse que nem a nota fiscal é obrigatória. Nem a nota fiscal é obrigatória, né? Então, mas a invoice é. Esse documento é importante. Porque é um documento de exportação de software, né? Você está exportando o serviço. Então, essa invoice é esse documento que tange esse momento aí de exportar com os valores para eles poderem deduzir os impostos. Os impostos não é tirado em cima desse valor da invoice. Ele é tirado em cima do valor convertido. Depois que você vendeu o lote, converteu o valor em reais, e aí esse valor na conta é o valor que alimenta as notas que vão ser emitidas para os impostos. Mas eu queria saber como que é depois desse sofrimento todo, né, de quebrar todas essas pedras para abrir a empresa, que é de fato começar a trabalhar, né? Vocês tiveram essa vontade de trabalhar lá, conseguiram, passou por todos esses problemas de contador, abrir empresa, aprender o que tem que fazer. E aí eu queria saber como que é o dia a dia, né? Só trabalhar remotamente já traz uma dificuldade diferente, que tá todo mundo aprendendo a trabalhar mais agora. E quando tu vai trabalhar para empresa de fora do Brasil, com a cultura diferente, horário diferentes, as coisas se complicam um pouco mais ainda. Se tu tivesse que me falar assim, como que é a tua rotina de trabalho hoje? O que mudou para quando tu era CLT? Hoje a gente tem os horários que eles pedem, que eles falam, tem que estar de tal hora, pelo menos um overlap aí de 4 a 6 horas do dia. Então, dependendo do time zone que você pega, por exemplo, hoje eu estou trabalhando com uma empresa ali do time zone de Orlando. Então, eles estão há 2 horas atrás. Eu começo a trabalhar, de fato, a partir das 10 horas da manhã, que é a hora que eles estão começando a trabalhar lá. Então, se eu tiver ali no overlap, então se eu quiser trabalhar, acordar às 6 horas, e matar o que tiver que matar e só participar das reuniões chaves, nesse overlap aí de 4, 6 horas, é tranquilo. Não tenho que... Eles não questionam. Eles só pedem mais essa disponibilidade. Que esteja disponível, que venha, caso aconteça alguma coisa, alguém precise conversar, tirar alguma dúvida, ou participar de uma reunião de última hora, você está nesse overlap. Geralmente isso é bem padrão, né? De todas que eu já também recebi, assim, principalmente Canadá, por exemplo, eu acho que também tem a maioria dos fusos horários ali. Acho que Toronto tá igual, mais ou menos Califórnia, se não me engano. Também trabalham com umas 2 horas de diferença e pedem esse overlap mínimo de 4 a 6 horas, né? Que já te mostra uma flexibilidade de que eles também querem contratar gente de fora e também não vão te obrigar a trabalhar do fuso horário que eles querem, né? Tem algumas empresas que eles exigem que você fique de frente com a câmera, eles ligam e ficam tirando screenshot da sua tela. E aí contabilizam o tempo que você está trabalhando de fato. Então, através desse screenshot que eles vão tirando, vai ter o quanto que vai te pagar na semana. Saudável, né? Muito bom. Corra. Pois é. Sinceramente, eu acho que esse modelo ele não tem futuro, não. Eu acho que essas empresas vai chegar uma hora que eles vão ter que ceder, porque a gente já vê aí hoje em dia uma enorme dificuldade do mercado de encontrar profissionais qualificados e conseguir fechar as vagas que tem disponível, né? Então, se os caras trabalharem com esse padrão de qualidade de vida aí, eles vão acabar ficando sem ninguém para fazer o código, né? Porque, claro que algumas dessas empresas que eu já vi que fazem esse movimento também, em paralelo, tem um budget de pagamento maior do que a média, né? Então, eu já vi um caso, por exemplo, que eles fazem isso e os caras pagam um pouco a mais do que essas outras empresas pagariam, né? Para o cara ter que passar por isso, né? Então, por isso que acaba sendo vantajoso para algumas pessoas. Mas eu sinceramente acho isso bem invasivo e não concordo com esse mecanismo de avaliação, não. Tu pausa o horário pra ir no banheiro, não recebe, parece
de antigamente, né? Só que eu tô com uma dúvida, Wellington e Mona, vocês podem me responder. Como que funciona a interação com o time de vocês? Porque provavelmente vocês têm que entregar, vocês falam das entregas. Como que essas entregas funcionam? Tem times que são responsáveis por um projeto? Vocês têm tickets que tem que fazer? Vocês definem o que vocês vão fazer na semana, no mês, no dia? Como que é a rotina de trabalho de vocês? Bom, vou falar um pouco do projeto que eu tô, né? Bom, diferente do que... Pelo menos isso é bem claro para mim. Diferente do que as empresas do Brasil que eu já trabalhei praticam, eles praticam um modelo, eles podem praticar um modelo de Scrum também, tá? Nesse caso que eu estou especificamente, mas os tickets, eles não são um bolsão de atividades que ficam à disposição do time de desenvolvimento. Eles são já dedicados a um determinado profissional. Então, você já fecha meio que a sprint com story points e diz quais são as atividades que você vai trabalhar naquele sprint. E essas atividades já ficam separadas para você, né? É um pouco diferente do contexto que eu trabalhava antes no Brasil, em que a gente tinha a gente fazia a quebra das atividades, mas essas atividades elas não eram destinadas a um profissional específico. Elas ficavam ali à disposição e conforme o profissional ia desalocando, ele ia pegando novas atividades e puxando para o to-do para poder resolver, né? Puxando para o in progress para poder resolver. E nesse caso não, nesse caso cada profissional faz a quebra, a gente faz a quebra todo mundo junto, define os story points das atividades, e essas atividades são dedicadas a pessoas específicas, né? Então eu começo o sprint com X tarefas para finalizar, e aí eu vou trabalhando nessas atividades ao longo da semana. Então a minha relação com o meu time, ela é uma relação mais de daily, em que eu entro e falo o que eu estou fazendo, o que eu estou trabalhando. Caso a minha atividade necessite fazer um entendimento com alguém do back-end, ou com algum design, ou eliminar algum bloco com o Product Owner, aí a gente entra em contato no chat, né? Tem um chat, a gente usa o Teams do Microsoft, entra em contato ali, tá todo mundo sempre disponível, a pessoa conversa, né? E aí a gente vai esclarecendo as dúvidas e resolvendo os problemas, né? Disso as pessoas são, pelo menos nesse projeto que eu tô, são extremamente ativas assim na resposta, né? Mas como é uma empresa muito grande, às vezes a gente sente um pouco os bloqueios que vão surgindo, né? E esses bloqueios tendem a demorar um pouquinho para resolver, dependendo do bloqueio, né? O que acaba tornando o processo um pouquinho mais lento, mas todo mundo tem ciência disso, tem ciência de que pelo tamanho da empresa, pelo envolvimento de muitas features ao mesmo tempo, é natural que a gente passe por esse tipo de problema, né? Como que é a sintonia, ou como que é o relacionamento de vocês com a liderança, assim? Como que é a liderança dessas empresas que geralmente tem pessoas de todo mundo trabalhando ali junto? Bom, no projeto que eu estou agora, basicamente a liderança estão o Product Owner, Scrum Master, então nível mais alto a gente filtrado. Então, a maioria da conversa acontece com eles que passam o detalhe das coisas, como funciona, como que eles esperam o entregável. Mas já trabalhei em outros projetos que eu trabalhava direto com o CTO e era bem assim, bem aberto. Você conversava com ele direto, definia as tarefas uma vez na semana apenas, e na outra semana você fazia uma demo, mostrava que você pode concluir e fazer a próxima queda de tarefas por prioridade. Eu tenho uma pergunta, mas antes disso, só tirar uma dúvida. Vocês trabalham juntos hoje? Sim. Vocês trabalham juntos? Na mesma equipe? Tem momentos em que sim, tem momentos em que não, né? Porque assim, quando eu entrei, eu não entrei no mesmo projeto nem na mesma equipe, né? A gente foi trabalhar em pontos separados. E aí, eu entrei no projeto, a gente desenvolveu as features, fizemos entregáveis, depois eu fui para uma linha de suporte. Depois dessa linha de suporte, eu voltei para um projeto em que o Elton tá. Então, assim, coincidiu da gente estar hoje no mesmo projeto, mas isso não é uma verdade absoluta. Então, a gente está sempre rodando conforme a necessidade dos caras. Essas empresas trabalham assim, alocação. Então, preciso agora do Monan em tal lugar. Para tudo que está se fazendo, resolve essa bucha aqui, esse incêndio. Pelo que eu entendi, então é como se fosse uma consultoria e vocês são alocados nos projetos que precisam. E geralmente, quanto tempo tem um projeto? Eles contratam você como tempo indeterminado. Então isso pode ser 4 dias ou 1 ano. Então você nunca sabe o quanto tempo dura esse projeto. Porque eles acabam, como você está como
um third party ali, você não tem muitas informações de quanto tempo vai durar tal coisa e tal projeto. A empresa que tu tá prestando consultoria que não te dá essa informação, é isso? Isso, é. Exato. E aí é justamente esse motivo que faz a gente estar sempre aplicando, olhando para o mercado, conectado com as empresas, para evitar ter algum tipo de surpresa desagradável. Né? Porque em partes legal, maravilhoso essa ideia de trampar remoto e tal, internacional, ganhar em dólar, é legal pra caramba, mas também tem esse risco, né, de, beleza, em algum momento alguém pode vir e falar, valeu, foi bom enquanto durou, não te amo mais, né? E aí você tem que sair correndo atrás de um novo amor. Então tem que estar ali, trocar a gerência e não ter mais afinidade com essa consultoria e acabou tudo. Para quem era CLT e passa a trabalhar por conta própria, a rotina muda. E aí, como eu já até comentei atrás, remotamente, né, para a empresa de fora muda mais um pouco, né? Como que seria uma semana típica do teu trabalho hoje em dia? Ou talvez se o ciclo for maior, 2 semanas? Cara, assim, sendo bem sincero com você, eu não enxerguei uma mudança drástica na minha rotina falando do trabalho, tá? Porque, basicamente, eu tenho as reuniões de hits, os caras usam Scrum, a gente tem daily, a gente tem refinamento, sim, a gente tem demos, reviews, né? Eu tenho as minhas atividades no Gira, a gente usa Gira aqui, então eu pego meu ticket, assino, coloco para trabalhar, resolvo. Se tem um bloqueio, impedimento, eu falo com o pessoal do back-end, ou se tem um problema com layout, eu falo com o pessoal do design, então... ou se eu tenho uma dúvida de requisito, eu falo com o Product Owner. Então, basicamente, a minha rotina, comparando com o CLT desenvolvedor ali, não mudou nada, né, de trabalho, né? O que muda, na real, é a qualidade de vida, né? Que como o Wellington falou lá atrás, eu posso fazer esse sprint de madrugada. E aí, se eu garantir a conectividade com o cliente durante o dia para esclarecer eventuais dúvidas e participar das reuniões que foram pré-estabelecidas, tá bom, tá tudo bem, tá dentro do acordo, entendeu? Então, eu acabo tendo mais flexibilidade para dizer aonde a minha hora vai estar alocada e o que eu vou fazer com ela, né? E claro, né, no final, quando a gente vê o paycheck, que é onde vale a pena mesmo, né? A gente fala, putz, cara, valeu a pena trampar essa semana e fazer o que eu fiz, porque compensou, né? Entendeu? E tu começou falando ali do que tu buscava, né? Tu teve aquele momento ali de reflexão na vida, de querer mudar, com o Wellington e o teu outro amigo, que eu não lembro o nome, que acabou te ajudando nessa transição, o Wellington e o Raul. E o que tu acha hoje, olhando pra trás daquele momento, tu teve tua reflexão pra hoje, tu conseguiu buscar o que tu queria? Na real, eu acho que eu demorei tempo demais pra entender isso, cara. Porque se eu tivesse feito esse movimento lá atrás, possivelmente hoje eu já estaria numa condição muito melhor, né? Porque assim, claro que eu fiz o movimento, beleza, pensando nisso e pensando nessa busca, mas eu confesso também que não foi assim, extremamente consciente, né? Havia esses anseios por trás, mas também foi uma ideia de preciso mudar, eu sentia a necessidade de mudança, né? E hoje, quando eu olho para o tempo e eu faço uma projeção a médio prazo, quando médio prazo eu falo 5 anos, 6 anos, por exemplo, de trabalho, eu consigo enxergar que é possível alcançar aquilo que eu almejava fazendo exatamente a mesma coisa que eu faço hoje, né? Aplicando, me aperfeiçoando, tendo a disponibilidade e trabalhando em função dessa minha liberdade financeira. E, beleza, mas é só isso? É só você trabalhar e adquirir o dinheiro? Não é só adquirir o dinheiro, todo mundo sabe que nosso dinheiro desvaloriza cada minuto, né? Então, a ideia é você também aprender sobre economia e entender aonde você vai colocar o seu dinheiro para não deixar para fazer com que esse dinheiro te dê aquilo que você busca. Nesse caso, que eu busco, que é a liberdade financeira, né? E, de novo, né, o Wellington tem sido o cara que tá me ajudando até a entender esse movimento, que não tem nada a ver com software, que aí já entra criptomoeda, já entra outras ideias, até como investimento. Ele também começou a desbravar antes, começou a entender antes, e a gente troca bastante ideia sobre isso, e eu aprendo muito com ele na troca e tal. Então, assim, o que eu costumo dizer é que se eu não tivesse tomado essa decisão lá atrás, né, e se eu descobrisse isso
velho demais para não conseguir alcançar essa independência financeira, eu acho que eu seria uma pessoa muito triste, porque tem uma frase que diz que quando a gente descobre isso muito próximo do fim, não sobra o restinho. O restinho é gostoso, né? Sobra a borra. E da borra a gente não aproveita nada. Então, foi muito importante para mim entender a tempo e começar a prover as mudanças para eu conseguir alcançar isso que eu tanto almejo, entendeu? Que bom que tu tá conseguindo, e eu queria saber agora do cara que desbravou, né, do grupo de vocês. Antes foi o Wellington, já falava que queria buscar isso, falava, pô, não quero mais trabalhar aqui em Terra Tupiniquim não, o negócio é ganhar em dólar. E hoje tu conseguiu isso, já vem fazendo isso há um tempo, Wellington. Tem valido a pena? Bom, eu comecei lá em agosto de 2018 a percorrer esse caminho, então já peguei alguns projetos, acabaram no meio, já tomei muito não, porque esse daí é crucial, você tem que saber levar não, porque até você conseguir um contrato nesse vasto mundo aí, você vai receber muito não. Então o seu ego, seu sentimento tem que estar bem blindado referente a isso. E realmente, olhando para trás, você nem pensa, devia ter começado há 10 anos atrás, não ter demorado tanto tempo. Claro, não vou dizer que o que eu aprendi pelas empresas que eu passei foi realmente muito importante, mas acredito que dá para levar com o tempo, você pegar, por exemplo, eu não diria uma pessoa assim, que iniciando a carreira já entrar de cabeça nisso, porque vai levar um tempo para você descobrir e saber resolver o problema por si só, porque muitas das vezes você não vai ter um suporte. Você vai ter que saber, vai ter que ser um cara aqueles que o pessoal quer de fora. A palavra-chave, problem solver. É isso. O cara vai te tacar o problema e você tem que resolver. Não é ruim pedir apoio, mas ele te contratou para ser um problem solver. Então, ele te deu a tarefa, você conclua. Não importa o tempo que leve, mas conclua a tarefa. A maioria das startups, das empresas que eu passei, foi dessa forma. Foi nessa filosofia, né? Vocês estão satisfeitos? Ficou claro isso, né? Desde o começo do papo que a vantagem do salário, flexibilidade, está sendo muito bom. Mas, Wellington, qual que é hoje a tua maior dificuldade? O que tu alertaria para as pessoas que querem vir para esse modo de trabalho para fora? E principalmente que vocês trabalham em consultoria, né? Porque esse tipo de dificuldade na consultoria até no Brasil acaba por acontecer. Então, qual que é o ponto que tu vê de maior dificuldade hoje? Acho que a dificuldade maior que eu vejo assim é que você faz todo o processo seletivo, tudo, passa uma porrada de etapas com os caras, mostra que você é capaz, e aí você entra no projeto totalmente, você não tem ideia do que vai acontecer, porque não tem muita informação. Muitas vezes o cara fala, tá desse jeito, tem um time de 5 pessoas, você vai ajudar aqui a entregar umas features a mais. Aí chega lá, é um monstro o negócio, um código também tudo zoado, que aí você acaba ficando insatisfeito de ter entrado no projeto. E aí você tem a decisão, ou continua ou corre atrás de outro. Eu já tive a decisão de não continuar. Eu entrei no projeto, era tão ruim pra mim que foi, cara, você chegou ao ponto de falar, putz, tem que acordar, vou ter que mexer nisso, vou ter que falar com tal cara. Não, eu não quero passar por isso. Não entrei nesse jogo pra continuar do mesmo modelo lá que eu sentia quando era CLT, que tem que acordar às 5 horas da manhã, pegar o fretado, ouvir a musiquinha do Faustão no domingo, cara, o coração já doía. Eu já sabia. Putz, mano, acabou a vida, tipo. Também tinha aquele jornal à noite, ou filme à noite, que era o que me dava depressão. Eu acho que todo mundo já sentiu isso, cara. Total, cara. Começava a bater a tristeza, assim, no Faustão. Começa a dar aquele sentimento assim, puta, friozinho na barriga, o que eu tô fazendo? Eu começo a sentir aquele... É o mesmo Fica à vontade de mandar uma mensagem lá pro Scrum Master, cara, tô com caganeira, não vai dar pra ir não. Mas agora acabou, não tem mais Faustão, então dá pra voltar pro CLT de boa, pô. Não tem mais esse problema. Ô, louco.
Mas pegando esse gancho, mano, além do... O Alito falou aí muito do legado da massa, né? Aquele legado que tu pega com frequência aí no código dos outros, principalmente consultoria. O que mais tu vê de dificuldade assim que tu queria deixar de alerta? O principal ponto que eu tenho sentido bastante é essa ideia de ficar aplicando em diferentes jobs um monte de empresa de RH que não manja de aplicação. Então, o que eu quero dizer, toda vez que você vai aplicar, você tem que preencher, cara, um formulário enorme, com uma pancada de informação, nenhum faz conectividade com o LinkedIn, é muito pouco. Então você tem que ficar preenchendo, e eles fazem vários questionamentos durante a aplicação. Então não é só você ir lá no Easy Apply, sair apply, beleza. Você vai aplicar, o cara fala assim, tá, beleza, espera aí, amiguinho. Me diz pra mim quais foram as últimas tecnologias que você trabalhou e explica pra mim como você resolveria, quais são os desafios que você trabalhou e quais foram os projetos mais importantes e tal. Aí você tem que narrar um puta texto pro cara. Aí depois vem outra pergunta técnica, alguma coisa, uma provinha, um quiz rápido de aplicação. E aí você tem que ficar respondendo questões fundamentais de Java, questões fundamentais de Node, sei lá, ou da tecnologia que você for entrar. E aí isso é só aplicação. E aí na aplicação o cara pergunta pra você assim, beleza, escreva quais são os frameworks que você já trabalhou e quantos anos você usou cada framework. E aí você tem que ficar puxando, putz, eu trabalhei com isso, com aquilo, tem que preencher tudo. Isso é uma vaga. Eles falam, pô, beleza, é só guardar isso e sair aplicando para as outras. Não, porque a pergunta muda. A cada empresa que você aplica, o cara aplica uma charadinha diferente, manja? Então você tem que ficar o tempo todo gastando horas e horas ali preenchendo esses formulários para fazer parte desses processos. E aí começa o processo. O cara marca as agendas com você para conversar, vem primeiro uma pessoa não técnica para conversar, provavelmente alguém do RH, para entender quem é você, a pessoa faz umas perguntas por cima, aí vai 30 minutos. Beleza. Passou os 30 minutinhos, ela agenda um call com o CTO, por exemplo. E aí você vai falar com o CTO. O CTO vai conversar com você, vai falar um pouco da empresa, do que a empresa faz, e aí ele vai vir perguntar para você, beleza, conta um pouco da sua história para mim. Aí você vai contar a sua história desde quando você começou. Aí você conta tudo. Aí você terminou de contar, o cara fala, beleza, então vamos para umas perguntinhas técnicas. Aí ele começa a fazer uma charadinha, sabe? Sei lá, por que você usa... qual é a diferença entre type e interface no TypeScript? Por que você usa um ou por que você usa o outro? Ou explica pra mim como funciona o Event Loop. Ou por que eu uso... quando eu uso NoSQL ou SQL. Quando que eu uso relacional ou não relacional. Como eu escalo isso. Então ele começa a fazer várias perguntas desse tipo. Aí você vai tentando responder. Não, isso aqui e tal. Explica pra ele. Aí ele fala, legal, gostei. Aí ele agenda lá. Aí, como se não bastasse, ele não terminou. Ele vai mandar para um outro técnico dele avaliar. O técnico vai vir trocar uma ideia com você. E aí o técnico vai vir com outras charadinhas. Quando não, aplica um teste para você desenvolver em casa. Você fazer o teste e mandar o código para ele. Quando não, abre uma interface para você fazer uma prova na frente de todo mundo te olhando lá e você codando na frente dos caras. Vamos supor que você passe em todos esses processos. Aí você se depara com o que o Eric falou. Eu acho que o que o Eric falou tem muito peso quando você olha para essa jornada para entrar. Você tem que passar por tudo isso para descobrir se o ambiente é bom, ou se o ambiente não é bom, ou se os caras estão com code legal, ou se não estão com code legal, né? Então, esse é o processo mais marrento que tem, na minha opinião, o mais pesado que tem. Porque se não bastasse, você ainda ficar com cara de tacho quando não consegue responder uma pergunta. Perguntas que são muito charadinhas e que acaba fazendo você responder não sei, cara, não sei. E aí você começa a se sentir, a síndrome do impostor começa a plainar sobre você, né? Você faz 5 entrevistas e nas 5 começa a pegar várias charadinhas que você não consegue responder. Daqui a pouco você nem aplica mais, você tá sentadinho de cócoras no chuveiro chorando, porque você tá se sentindo o pior desenvolvedor do mundo. Então, essa ideia de ter um ego, de saber que o ego vai tomar porrada, que você vai sentir, é exatamente você olhar pro maluco e em inglês, cara, você enroscar pra responder, porque não é a nossa língua nativa, pelo menos não é a minha língua nativa, e eu tenho ainda dificuldade em conseguir decorrer alguns tópicos em inglês. Então, naquela pressão, você começa a não lembrar das coisas, o cara já começa a aplicar, é óbvio que você vai enroscar, você não vai conseguir fazer e vai acabar se sentindo ruim, né? E aí, por que o grupo é importante? É aquela ideia do apoio, né? Por que o grupo é importante? O grupo é importante porque é lá que eu vou dizer, galera, nossa, tô me sentindo péssimo, não fiz umas entrevistas aqui, não deu certo. Aí vem um cara e fala assim, cara, tá tudo bem, next, passa pra próxima. Não fica esquentando cabeça, porque
É isso ou mesmo. vamos estudar isso aqui, né? Ou vamos estudar aprende isso aqui. aí, vai pra próxima e já era, sabe? Não é o fim do mundo, Isso. porque existem muitas empresas precisando de desenvolvedor. Então não é como você aplicar em Campinas, que você tem medo de se queimar numa empresa X em Campinas, e aí não conseguir pegar outro trampo porque é tudo ligado. Então, cara, é enorme a quantidade de oportunidade. Então, você lembrar disso, lembrar do tamanho, lembrar das possibilidades te dá mais energia para continuar aplicando e entender, beleza, foi só um momento ruim, ou só um dia que não foi bom, ou uma entrevista que o cara usou até às vezes até de má fé, sei lá, e aí você acabou caindo no jogo e se sentiu mal, né? Eu acho que isso conecta com muita coisa que a gente já falou em outros episódios aqui, né? Sobre ter independência financeira e buscar isso porque te abre possibilidades e te faz ter escolhas e arriscar com um pouquinho menos de medo, né? Então ajuda muito. Então, acho que a gente falou de muita coisa aqui conectadas com outros Pencast. Então a gente tem um episódio lá só para falar sobre finanças, né? Que foi o primeiro que a gente vai fazer mais, que foi no livro do 1.000 milhão. A gente falou bastante de trabalhar fora, a gente tem outros episódios também, tipo Polônia, Alemanha, mais de um na Alemanha. Pra tu que gostava de falar alemão, olha, tu acha que é uma boa também ver quais são as dificuldades lá com a linguagem. Pra quem gosta também dessa parada de viagem, porque, olha, tu tá vindo pra Portugal daqui a pouco e tu vai querer viajar pela Europa, né? Temos uns pencasts lá sobre mochilão, sobre viagem para outros países. Já ouvi lá que vai te ajudar e daqui a pouco eu vou fazer mais um com essa minha última viagem. E pra todo mundo que tá ouvindo também, convido todos vocês pra assinar aí ou assistir no YouTube lá, deixa o joinha e também escreve no canal ou qualquer plataforma de podcast. Wellington Monan, muito obrigado, conversa muito valiosa. Eu nunca trabalhei remotamente para empresa de fora, então foi tudo informações novas por aqui. Esse caminho da pedra que tu deu, o Wellington e o Monan compartilhou também como que ele seguiu, né? Acho que é muito valioso porque eu não tinha a menor noção de o que dava para fazer e como que era, porque o meu contexto de trabalhar fora foi empresas tipo CLT e mesmo assim para mim a minha empresa deu muito suporte, né? Então é totalmente diferente de vocês terem que buscar tudo. Parece um pouco quando eu trabalhei PJ, o Vinícius também, a gente trabalhou junto, porque foi tudo muito novo, mas tu coloca isso no nível bem maior que nem o banco sabe te responder, né? Então, muito obrigado por essas respostas. E o Wellington, aí depois o Monan, se o pessoal quiser conversar contigo, tirar dúvidas, mandar currículo não, mas tirar dúvidas de como é o trabalho aí, como que eles podem te encontrar? O contato é LinkedIn, ou ND88. Pode mandar mensagem lá que eu consigo tirar algumas dúvidas. E Monan, se as pessoas querem te procurar também, onde que a gente pode te achar? Tá fácil, meu nome é chave primária, você colocar lá M. Bertolucci ou Monan no LinkedIn, no Google você vai achar, mas pode entrar no M. Bertolucci lá no LinkedIn que eu vou estar lá, é só mandar mensagem se quiser. Assim, tem uma coisa muito importante que eu esqueci até de mencionar, que a gente procura ajudar as pessoas a fazer essa transição, pelo menos eu, o Wellington, acredito também. A gente procura ajudar a maioria das pessoas que a gente conhece a tentar transitar para esse segmento, porque pra gente é só vantagem, né? Você fala, pô, mas tá aumentando a concorrência, isso é ruim e tal. Na real é legal, porque a gente forma um grupo de apoio, que aí a gente vai um ajudando o outro a encontrar oportunidades e continuar sempre quente e se movimentando. Então, eu acredito que quanto mais pessoas estiverem nesse movimento, que nem nós fizemos, né? Cada vez melhor pra gente, porque isso traz mais base de apoio pra gente continuar se desenvolvendo e ajudando mais pessoas a se desenvolverem também. Então, assim, se vocês tiverem alguma curiosidade ou precisarem de alguma ajuda, né, dos contatos aí que a gente mencionou, de contador, do banco, do gerente, ou coisa do tipo que precisarem, né, é só pingar lá no LinkedIn lá que a gente passa sem nenhum problema, trocamos ideia, explicamos melhor os detalhes. Seria muito bacana se todos vocês, inclusive, quiserem vir conosco, né? Pra gente conseguir aí aumentar a base de usuários. Aí. A gente volta a conversar mais no futuro, cara. Tu tem esse projeto de ajudar crianças e adolescentes, né, com programação. O Wellington sempre fala muito de criptomoedas. Acho que a gente pode explorar mais esses dois assuntos aí no futuro próximo, então se preparem. Pessoal que tá ouvindo, links vão estar aqui na descrição do perfil. Gabriel Lima, Vinícius, Monan e Wellington, muito obrigado e até a próxima.